Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre integrais. Vamos apresentar agora alguns exemplos de integrais duplas sobre regiões gerais, né? No vídeo anterior, então, você pode dar uma olhada, né? No vídeo anterior nós passamos basicamente a teoria, né, do que é que vem a ser uma integral dupla sobre regiões mais gerais. E agora nós vamos apresentar então alguns exemplos. E esse é basicamente o objetivo desse vídeo. E para isso nós vamos continuar usando o livro de cálculo 2 do Stuart na sua sétima edição, né? No vídeo passado nós vimos o que vem a ser então uma região de tipo 1, uma região de tipo 2, tá? E aí, inclusive no único exemplo que nós demos no vídeo anterior, nós vimos que é primordial que você esboce um diagrama dos intervalos de integração, né? Por exemplo, se a sua região for do tipo 1, é útil que você desenhe uma reta vertical que indique os limites de integração da integral de dentro, né? A seta, ela começa, como ela é de tipo 1, então significa que o x varia entre duas constantes, digamos a e b, e a variável y, ela varia entre duas funções contínuas de x. Uma que a gente chama g1 de x e a outra que chama g2 de x, né? Então, para você visualizar a orientação, né? A orientação dos limites de integração da variável y, você começa na fronteira inferior, que é a G1 de x, ali começa a sua seta de orientação, e ela termina lá na fronteira superior, que nos dá então o extremo superior da integração, né? Então você tem duas funções, uma G1 de x, outra G2 de x, né? Uma é o extremo inferior da sua integração e outra é o extremo superior da sua integração, tá? Para uma região de tipo 2, você desenha então uma reta horizontal, em vez de ser uma reta vertical, é uma reta horizontal, porque quando a região é de tipo 2, o y é que varia entre duas constantes, entre a constante c e a constante d, por exemplo, e o x ele varia entre uma função contínua h1 de x, que está mais à esquerda, e uma função H2, a função contínua H2 de y, que está mais à direita. Aqui eu falei H1 de x, mas não é. É H1 de y, é uma função mais à esquerda, e H2 de y é uma função mais à direita. Então, quando é esse tipo de região, então você faz uma seta que começa no H1 e termina lá no H2 de y, beleza? Vamos a um exemplo que isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? E esse exemplo ele está pedindo para nós determinarmos o volume do sólido que está abaixo desse paraboloide, z igual a x quadrado mais y quadrado, e acima da região D do plano xy, limitada por essa reta, y igual a 2x, e pela parábola y igual a x quadrado, né? Você pode perceber que essa reta e essa parábola, se você quer determinar os pontos onde elas se interceptam, você iguala 2x a x quadrado. Resolve essa equação e você vai encontrar x igual a 0 e x igual a 2, tá? E aqui está dizendo, ó, a região ela é limitada por essa reta, y igual a 2x, e por essa parábola, y igual a x ao quadrado. Perfeito? Então, você encontrando os pontos de interseção aqui, esboçando aqui a parábola, esboçando aqui a reta, você sabe então que a região D é essa região aqui em rosa. Essa é exatamente a região delimitada por essas duas curvas, pela reta e pela parábola. Bom, com essa figura aqui, você pode perceber o seguinte, ó, o x ele varia de 0 a 2, o x varia de 0 a 2, e o y ele varia da parábola y igual a x quadrado até essa reta aqui, y igual a 2x. Então percebe, ó, a variação de x é de 0 a 2, mas a variação de y
está entre essas duas funções contínuas aqui. Então, o seu conjunto D ele pode ser escrito desta forma e, portanto, ele é uma região do tipo 1. Tá? Quando a sua região é do tipo 1, então o volume ele é a integral dupla, nós já sabemos, o volume é a integral dupla sobre a região D desta função aqui, ó. Porque é abaixo da superfície z igual a x quadrado mais y quadrado. Né? Então é abaixo dessa superfície, do gráfico dessa superfície, e acima dessa região que nós acabamos de esboçar aqui. Beleza? Bom, como a nossa região ela é de tipo 1, né? Então você pode perceber através da nossa flecha que o limite que o extremo inferior de integração de y é x quadrado. O limite superior de integração de y é o 2x, né? Então por isso que aqui, ó, vai aparecer a integral de dentro é a integral de x quadrado até 2x, x quadrado mais y quadrado dy, porque primeiro aqui nós estamos considerando a variação de y, tá? E a integral externa é a integral de 0 a 2, que é exatamente a variação do x, então a integral externa é em relação a x. Integra isso daqui em relação a y, vai ficar x quadrado y, porque x é uma constante, y ao quadrado a integral fica y ao cubo sobre 3, né? Então você vai calcular primeiro nesse extremo superior, subtrai disso daqui, calculado no extremo inferior. Então vai ficar essa tripa imensa aqui. Você vai fazer as contas, tá? Faz todas as contas aqui que você tem que fazer, e você vai obter esta função aqui, que está completamente em função de x. E agora você vai calcular essa integral em função de x. Calcula a integral, você vai encontrar isso daqui, substitui nos limites inferior, primeiro no limite superior, depois no limite inferior. No limite inferior vai dar 0, então basta substituir aqui no lugar de x, substitui por 2, faz as contas e você vai encontrar 216 sobre 35. Esse, então, é o volume da região do sólido, né? Que é delimitado superiormente por esse paraboloide e inferiormente é delimitado por essa região do plano que a gente chamou de região D. Se você for observar de novo, olhando bem, você vai perceber que esta região, a mesma região, é o mesmo exemplo. Observe que aqui é a solução 2, nós tínhamos a solução 1, agora nós vamos à solução 2. Porque agora, se você for observar, essa região pode ser vista como uma região do tipo 2. Por quê? Em vez de você agora fazer que o y varie de x quadrado até 2x, você pode ver que o y varia desta reta até esta parábola. Bom, que reta é essa daqui? Bom, y não era igual a 2x? Era. Bom, se y é igual a 2x, então x é meio de y. Então, observe que agora essa reta ela é uma função de y, não mais uma função de x. Tá? A nossa parábola ela é y igual a x quadrado. Você extrai a raiz quadrada e você fica com x igual a mais ou menos a raiz de y. A parte positiva da raiz de y está aqui, porque aqui é que o x está positivo. Do lado de cá, o x está negativo, né? Então, ali, esse outro braço da parábola, essa continuação aqui, isso aqui seria x igual a menos a raiz de y. E não é o que nos interessa. O que nos interessa é isso daqui. Então, agora, observe o seguinte, o ponto de interseção é o mesmo, né? Só que agora, ó, o y é que está variando aqui do 0 até o 4. E o x? Bom, o x está variando desta função à esquerda até essa função da direita, né? Então, o x tem esta variação aqui, enquanto o y tem essa outra variação. Ou seja, algumas vezes, a mesma região do plano, ela pode ser vista tanto como uma região de tipo 1 ou uma região do tipo 2. Tanto faz. Se nós olharmos como uma região do tipo 1, as contas que nós temos que fazer são essas daqui. Essas são as contas que nós obtemos. Ah, mas e se agora nós quisermos calcular a integral usando esses novos limites de integração aqui? Bom, o que vai acontecer? O volume vai continuar sendo o mesmo, a integral dupla sobre d, dessa função aqui.
Só que agora, ó, como o x ele está entre um meio de y e a raiz de y, então a integral de dentro, ó, olha só, olha onde é que está o limite inferior, ó, é a função da esquerda aqui, ó, tá vendo? E quem é o limite superior? É a função da direita aqui. X está em função de y, nas duas, né? Então y varia, desculpa, o x varia de 1 meio de y até a raiz de y, e nós vamos integrar isso aqui em relação a x. Então x varia de meio de y até a raiz de y, e nós vamos integrar isso em relação a x primeiro, tá? Integrando isso aqui em relação a x, fica x ao cubo sobre 3, y ao quadrado é uma constante, quando você integra em relação a x, então fica y ao quadrado x. Aqui você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, vai calcular isso aqui no extremo superior, isso aqui, menos isso daqui calculado no extremo inferior, que vai nos dar isso daqui. Tá? Essa integral você vai calcular, calcula esta integral aqui, e você vai encontrar isso daqui de baixo, calculado em y de 0 e 4, desculpa. Então aqui, quando você jogar y igual a 0, no extremo inferior vai zerar. Então basta que você venha aqui, jogue o valor de 4 no valor de y e você vai encontrar também 216 sobre 35, que é o que tem que acontecer. Tá? Aqui nós podemos aplicar o teorema de Fubini, né, não exatamente o teorema de Fubini, né, mas o teorema que nós vimos os teoremas que nós vimos no vídeo passado, né, que vale para funções contínuas, e essa daqui de fato é uma função contínua, então está tudo certo com as nossas contas. Aí você olha, você fala, será que trabalhar assim é mais fácil? Ou será que trabalhar aqui é mais fácil? Então é você que decide, né? Você tem que olhar para a sua região. Eu não gosto, por exemplo, quando aparecem raízes. Tá? Em geral, quando aparece raiz, eu não gosto. Não tenho muita afeição. Mas vai saber, né? De repente você gosta de uma raiz quadrada, algumas coisas do tipo, algumas raízes, trabalha com isso, tá? Outro exemplo é para calcular a integral, agora não está falando aqui em volume nem nada, mas está pedindo para calcular a integral dupla sobre a região D dessa função contínua aqui, que é a função x vezes y. Né? D é a região limitada por esta reta, y igual a x menos 1, e por essa parábola aqui, ó, y quadrado igual a 2x mais 6. Tá? Essa região D, ó, ela está esboçada aqui. Tá? Nesse caso, de novo, a nossa região ela pode ser vista tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Tá? Aqui está a nossa parábola, ela é y quadrado igual a 2x mais 6, tá aqui. Tá? E a reta y igual a x menos 1. Perfeito? Então estão aqui esboçadas as duas. Por que você pode ver ela como uma função, uma região do tipo 1? Porque o x, olha o y. Ó, você calcula aqui, ó, o y é menos 3. A interseção da reta com a parábola vai me dar este ponto aqui, menos 1, menos 2. E aqui, 5 e 4. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O x, ó, ele vai variar de menos 3 até 5. Tudo bem? Se você quer olhar ela como uma região do tipo 1. Então, o x varia de menos 3 até 5. Tá. E o y? Bom, o y varia daqui até lá. Aí você fala assim, putz, mas essa parte de baixo aqui, ó, não é uma função contínua. É. Ela é uma função contínua, só que ela é dada por duas partes. Ela é definida por duas partes. Nesse pedaço aqui, ó, ela é a parábola, e nesse outro pedaço aqui, ela é a reta. Então, cara, fica uma coisa muito complicada. Fica muito complicado. E você trabalhar essa integral olhando para essa região como uma região do tipo 1, em que o x varia entre dois números, entre menos 3 e 5, e o y varia entre duas funções. Aqui, ó, está a nossa função g1 de x, e aqui em cima está a nossa função g2 de x. Então, não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Ao contrário, se você olhar a mesma região como sendo uma região do tipo
2. Por quê? Porque aqui, ó, qual é a variação do y? Ó? O y ele está variando desta parábola até essa reta. Esta aqui é a variação de y. Tá, mas desculpa, a variação de x. Desculpa. A variação de x é desta parábola até essa reta, ó, tá vendo? Esta é a variação do x. E a variação de y? Essa interseção aqui é o ponto menos 1 para x, menos 2 para y. Então, a variação do y começa aqui e vai até aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse ponto de interseção aqui, ó, o 5, 4, o y vale 4. Então, o y está variando de menos 2 a 4. E o x? Ora, ele está variando dessa parábola da esquerda, dessa função da esquerda. Eu posso escrever assim, ó, isolo o x aqui, ó, né? Isolando o x, eu vou encontrar essa equação para a parábola. Perfeito? Então, tá aqui. E essa equação de reta aqui, ó. X igual a y mais 1. Basta eu isolar o x aqui nessa equação da reta. Então, essa vai ser a nossa variação do x. Ó. Ele vai variar da função da esquerda, meio de y quadrado menos 3, até y mais 1, que é essa reta aqui. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa integral? A nossa integral sobre a região D dessa função é a integral de menos 2 até 4, de meio y quadrado menos 3 até y mais 1, de xy, primeiro em relação a x, depois em relação a y, porque aqui, ó, nessa integral de dentro, estão as variações, estão os extremos superiores, inferior e superior de x, tá? Quanto que dá esta integral em relação a x? Né? O y vai ser uma constante, então vai ficar x quadrado sobre 2 vezes y. Você vai aplicar, vai trocar aqui o x por y mais 1, menos, ó, aqui eu troquei x por y mais 1, né? Menos a troca de x por meio de y quadrado menos 3. Então vai dar isso daqui. Vou fazer todas as contas que eu tenho que fazer aqui. Assim, esse meio passou completamente para fora, ele está aparecendo aqui, ó, tá? Por isso que daqui para cá apareceu meio. Aqui não tem x quadrado sobre 2? Meio é uma constante, né? Tanto para essa integral. Então você passa ele para fora. Aqui você vai fazer todas as contas. Aqui vai dar uma contada do caramba, isso aqui é pura álgebra. Então você vai, no final das contas, ter que integrar esta função polinomial aqui em relação a y. Integra em relação a y, calcula nos extremos superior e inferior e faz a subtração. E você vai encontrar que isso vai te dar 36. Beleza? Bom, esta integral aqui você pode tentar resolver, eu não vou fazer isso aqui, mas olhando ela como uma região de tipo 1. Vai ficar mais complicado? Vai. Mas funciona também, tá? Eu preferi só olhar ela como uma região de tipo 1. O livro faz isso aqui também, dá pelo menos uma ideia. Olhando essa região como tipo 2, tá? Bom, próximo exemplo, então, é determinar o volume do tetraedro limitado por esses planos aqui, ó. X quadrado mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Esses aqui são os planos coordenados, né? Então, vamos lá. Quando você tem que calcular um volume e as coisas são relativamente bem ocupadas, né, como é esse caso aqui, são planos, né, interseção de planos e tudo mais, é prudente, muitas vezes, você desenhar dois diagramas. Um com o sólido e outro com a região D que você vai fazer a integração, tá? Essa primeira figura aqui mostra o tetraedro. Ele é limitado pelo plano x igual a 0. Olha lá. Aqui o x é 0, no plano YZ. É limitado também pelo plano z igual a 0. Z igual a 0 é o plano XY. O plano vertical, está aqui o plano vertical, ó, o plano x igual a 2y. Isso é um plano vertical, certo? E esse outro plano que é mais inclinado aqui, ó, tá vendo? Esse plano inclinado aqui, ó. Esse é o x mais 2y mais z igual a 2. Isso aqui é pura geometria analítica. Esboçar essas interseções, esboçar esse tetraedro, é pura geometria analítica. Então, de novo, a geometria analítica sendo muito importante para nós. Este plano aqui, ó, esse plano dessa face,
lateral aqui, ó, o plano dessa face lateral, ela intercepta o plano XY, ó, nessa retinha aqui, ó, que é x mais 2y igual a 2, porque o z zera. Então, a equação dessa reta aqui no plano XY é essa daqui, ó, x mais 2y igual a 2. Também, olha só, o t ele está acima dessa região triangular aqui, certo? Está acima da região triangular. Essa reta aqui, ó, tá vendo essa reta aqui? Essa reta, ela é x igual a 2y. Por quê? Porque ela satisfaz a equação do plano e ainda o z é zero. Né? Então, essa reta aqui, x igual a 2y, é essa daqui. E essa retinha aqui, ó, essa aqui é x mais 2y igual a 2. Então, ele é limitado por esta reta, por essas duas retas aqui, e superiormente, ele é limitado por este plano aqui, pelo plano x mais 2y igual a 2, que é esse plano dessa face aqui, tá certo? A região D, então, você pode desenhar ela aqui do lado, é essa região aqui do plano XY, tá vendo aqui embaixo? Ela está esboçada aqui, ó. Tá vendo? Pronto, 1 meio, 0. Aqui, ó, 1 meio e 0. Tá? Aqui está a reta y igual a 1 menos x sobre 2, que é a mesma daqui. E essa reta aqui, nós esboçamos aqui, ó, y igual a x sobre 2. Ou x igual a 2y, tanto faz. Tá? Então, essa região, esse triângulo, você pode ver ela como uma região do tipo 1. O y, desculpa, está variando de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Isso é a variação do y. E o x, de 0 a 1. Então, como é que fica o volume procurado? O volume procurado é a integral sobre a região D desta função aqui. Por quê? O plano não é x mais 2y mais z, ó, essa não é a limitação superior dele. Região abaixo desse plano, acima dessa região de tipo 1 triangular aqui do plano XY. Né? Então, essa aqui é a função que nós temos que integrar. 2 menos x menos 2y. A região é essa daqui, região de tipo 1. Então, o volume é dado por essa integral aqui, sobre essa região D dessa função. Nós estamos olhando ela como uma função de tipo 1. O y varia de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Então, vamos integrar isso aqui em relação a y. Vamos trocar pelos extremos superior e inferior. Vamos obter essa tripa imensa aqui, ou essa tripa pequena, que nós vamos ter que integrar agora em relação a x, integrando, substitui pelos extremos superior e inferior, e você vai achar que o volume é 1/3 desse tetraedro. Beleza? Para finalizar, nós vamos agora calcular essa integral dupla aqui, ó. Integral de 0 a 1, integral de x até 1 do seno de y quadrado dy dx. E aqui nós vamos ter um grande problema. Por quê? Porque se você tentar integrar esta função aqui, ó, porque aqui está dizendo, ó, integre primeiro em relação a y. Isso não vai dar. Por que isso não vai dar? Porque os métodos que nós vimos no cálculo 1 não resolvem esse tipo de integral. Porque aqui dentro nós temos um y quadrado. Se tivesse um y multiplicando aqui, poderíamos até usar a regra da substituição e daria certo. Mas como não tem um y aqui, então não tem técnica do cálculo para nós podermos integrar isso daqui. Por isso é que nós vamos mudar a ordem de integração. Mas pode mudar a ordem de integração? Pode. Por quê? Porque essa função é contínua. Então, como essa função é contínua, então, a princípio, fica tudo certo. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, olha só. X, o y está variando de x até 1. Então, o y está variando de x até 1. O x está variando de 0 a 1. Está vendo aqui? Ó? Por que eu sei que o x está variando de 0 a 1? Porque o dx está à direita aqui. Aqui, a integral de dentro é em relação a y. Então, a variação do y aparece aqui no lado de dentro. O y varia de x até 1. Então, y varia de x até 1. Tá? Beleza. Só que, olhando essa região D dessa forma, como uma região de tipo 1,
nós temos exatamente a integral que foi nos proposta. E nós não sabemos calcular. Nós não sabemos calcular essa integral aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar. Nós vamos olhar essa mesma região como uma região do tipo 2. O que está acontecendo aqui? O y está variando de 0, ou desculpa, o x está variando de 0 até essa reta aqui, x igual a y. Ah, mas e o y? Está variando de 0 a 1. Ah, legal. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte, ó. Essa integral que nós queremos, essa integral, de 0 a 1, de x a 1, de seno de y quadrado dy dx, é a integral sobre a região D da mesma função. Essa daqui, essa integral sobre D, tanto faz se eu olhar o D como uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2. Dá na mesma, né? Dá na mesma. Olhando de um tipo ou de outro. Desse tipo aqui talvez fica melhor. Aqui não adianta olhar desse tipo aqui porque dá uma integral que nós não conseguimos resolver. Então vamos integrar primeiro em relação a x. Qual é a variação do x mesmo? É de 0 a y. Opa, de 0 a y. Seno de y quadrado dx dy. Integrando isso aqui em relação a y e em relação a x, desculpa, integrando isso aqui em relação a x, essa função é uma constante, então é só multiplicar por x e calcular nos extremos, em 0 e em y. Beleza. Quando nós trocarmos x por 0, vai zerar, então basta trocar por y. E aí vai ficar a integral de 0 a 1, y seno ao quadrado de y. Opa! Agora sim eu sei integrar. Por que eu sei integrar agora? Lembra que eu falei para vocês? Se nessa integral aqui tivesse um y multiplicando, eu saberia integrar. Porque daí eu usaria o método da substituição. E isso é o que nós obtivemos agora. Y, 0, y seno de y quadrado de y. Ah, isso aqui eu sei integrar. Usa a regra da substituição, encontra isso daqui como antiderivada, tá? E, portanto, você vai calcular essa antiderivada nesses extremos aqui. Isso vai te dar meio. Quando o y for 1, vai dar cosseno de 0, que é 1, menos o cosseno de 0. E aqui é 0, né? Não, desculpa. Tem um menos aqui na frente. Ah, tem um menos aqui. Tá? Então, menos cosseno de 1 menos cosseno de 0. Né? Então, vai ficar... Faz as contas. Né? Esse menos aqui está incomodando. Esse menos vai trocar o sinal aqui. Tá? Então, vai ficar isso aqui no final do dia. Beleza? Bom, provavelmente você não gostou tanto assim desta aula aqui. É aula de exemplos. Né? É um vídeo de exemplos. É bastante mais complicado de você visualizar as coisas. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Já falei demais. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.